Gênesis 6. A verdade que todo estudioso da Bíblia deveria saber, mas o sistema escondeu, atrás de traduções manipuladas e histórias inventadas. Eis aqui agora o versículo. Gênesis 6:4. O verso da Bíblia que sozinho encerra muitos mistérios e define toda uma situação complexa. Lendo primeiro o texto original, para traduzir logo em seguida. Hanefilim hayuba aritz bayumin hahem, vegama harei ken, asher yahu bnei Elohim el benot haadam, veyaledu lahem, hemah hagiborim asher miolam, anshei Hashem. A tradução na conotação adequada que exige o idioma hebraico. Os Nefilim estavam na terra nos dias deles, e também depois disso, no qual vieram os filhos de Elohim às filhas de humano, e elas geraram deles, que são os heróis que são do mundo, pessoas de nome. Vê que essa tradução adequada dentro do contexto hebraico é totalmente diferente do que está escrito na Bíblia. Essa narrativa começa mesmo a ser desenvolvida no versículo 2, que diz: Vairu bnei Elohim et benot haadam, ki tovot renah, vaikihu lahem nashim mikol asher baharu. E os filhos de Elohim viram as filhas de humanos, pois eram boas, e tomaram para si mulheres, de todas que escolheram. Vê, os filhos de Elohim vieram até as filhas de humano. A palavra Elohim é uma palavra um tanto complexa para a língua portuguesa, sempre traduzida como Deus. Teoricamente, Elohim significa deuses ou divindades, mas no hebraico são as conotações das palavras que fazem a diferença. Ao longo do texto bíblico, todos os seres que possuem autoridade espiritual dada pelo Deus da Bíblia são chamados de Elohim. A palavra Elohim na Bíblia não se refere só ao Deus Yah. Se refere a todo aquele que tem autoridade espiritual dada por ele. A gente vê no texto, por exemplo, de Êxodo, Moisés foi chamado de Elohim. O próprio Deus disse: você será para Faraó como um Elohim e Arão será como seu profeta. Moisés foi chamado de Elohim. Elohim não é apenas uma palavra que significa Deus. Os juízes que julgavam o povo hebreu segundo a Torá também eram chamados de Elohim, porque eles tinham autoridade dada por Deus, pela lei de Deus. E como não podia deixar de ser, anjos e seres espirituais do exército dos céus também são Elohim, porque eles também são seres que têm autoridade espiritual dada pelo Deus vivo. Você entende isso? E a conotação aqui na distinção entre Bnei Elohim e Benot Haadam, filhos de Elohim e filhas de humanos, confere as seguintes conotações: os que são dos céus versus os que são da terra. O que a linguística hebraica está nos dizendo aqui nesse texto é que os que são do céu viram as que são da terra e as tomaram como mulheres. Essa é a conotação do texto, para mostrar um cruzamento de ser espiritual com ser humano. Os Elohim que o texto se refere são os anjos, que decidiram pecar. Não são anjos caídos, como o pessoal diz. Os anjos não caíram na terra. Caído é o significado da palavra Nefilim. Nefilim significa caído. A expressão hebraica Ben Adam significa ser humano. Literalmente, Ben Adam é filho de humano, mas Ben Adam é a expressão que tem o sentido de ser humano. Aonde chamam Yeshua na tradução de filho do homem, está errado. É Ben Adam. Yeshua se intitula filho de humano, ou seja, um ser humano, como os outros. Pois muito bem, o texto original de Gênesis 6:4 diz que os Nefilim, os caídos, estavam na terra nesses dias. A palavra Nefilim é colocada como sendo na Bíblia gigante. Os gigantes estavam na terra, mas Nefilim não significa gigante. Nefilim é uma flexão do verbo nafal, que significa cair. Ou seja, os anjos não são caídos, anjo caído, não. Mas os Nefilim são os caídos. Eles são os seres espiritualmente decadentes, porque eles não são nem dos céus nem da terra. Eles eram aberrações geradas por anjo. Os anjos não deveriam nem ter gerado aqueles seres. A atual versão brasileira da Bíblia induz ao engano,
pois quando um leigo lê que havia um gigante na Terra, o máximo que a mente humana consegue imaginar nisso daí é o quê? Uma pessoa humana com mais altura do que as outras? Mas não era isso que tinha na Terra. Os filhos dos Elohim geraram aberrações. Como diz no livro de Enoque, eles não eram nem da terra nem do céu. Quando eles morreram, os espíritos deles ficaram na terra, que nós chamamos hoje de demônio, alguns chamam de orixá, cada um chama de um jeito. Mas esses espíritos que estão por aí são os espíritos Nefilim. Porque como está escrito no livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, Deus decretou, eles serão mortos e os espíritos deles ficarão vagando na terra. Não pertencem nem aos céus e nem à terra. Os anjos decidiram deixar descendência nesse mundo. E isso foi um pecado muito grave, um pecado mortal. Porque os anjos são espirituais, eles não foram autorizados a deixar descendência no mundo. O dilúvio foi enviado à terra porque justamente por causa disso, por causa desses anjos pecadores, que geraram os caídos, os Nefilim. Esses gigantes eram chamados no original hebraico de os caídos, porque eles eram um verdadeiro retrato da decadência espiritual. Nasciam como humanos comuns e cresciam demais, por serem cruzamento híbrido de humano com espiritual. E como vemos nos textos antigos, eles cresciam tanto que alguns nefilins alcançavam o tamanho médio de um prédio de 20 e 30 andares. Parece estranho isso para você, né? E conforme relatado no próprio livro de Enoque, a arca tinha a altura média de um prédio de 45 andares, e alguns nefilins tinham também a altura média de um prédio de 45 andares. Só mesmo uma inundação mundial para extinguir uma criatura desse porte. A pessoa vai dizer, mas como assim? Houveram seres na Terra da altura de um prédio de 45 andares? Cadê os ossos gigantes? Que ninguém viu, ninguém vê. Pois aí é que está. As ossadas desse gigante é o que a ciência colocou como dinossauro. Todos os esqueletos de dinossauro que tem em museus são montagens. Ninguém nunca viu um bicho daquele vivo inteiro. Guarde isso. São montagens feitas com os ossos dos Nefilim. O próprio livro de Enoque, que é um livro espiritual que era aceito e creditado na época de Yeshua, nos mostra que os Nefilim eram gigantes. E Deus nunca criou lagartos gigantes. A palavra dinossauro significa lagarto terrível. Deus nunca criou lagartos maiores do que ser humano para conviver com ser humano pequenininho. Não existe isso. E jamais iria criar seres assim para dificultar a vida, para dificultar a nossa convivência. Não faz sentido. Os esqueletos de dinossauros são farsas montadas a partir dos ossos de nefilins. A ciência, que a cada dia que passa luta para descreditar a palavra de Deus, não ia deixar que as pessoas entendessem e percebessem que existiam seres gigantes. Aí inventaram aquela fábula mirabolante dos dinossauros, que é coisa que nunca existiu. Inclusive, quando a gente pesquisa a fundo sobre dinossauro, tem escritores dos Estados Unidos que já escreveram um livro falando que dinossauros não existiram. É porque as pessoas não pesquisam as coisas a fundo. Elas aceitam apenas o que fala na televisão. A pessoa que só aceita o que fala na televisão nunca consegue entender a verdade de Deus. Por falta de conhecimento revelado, e até mesmo de compreender a língua hebraica, que é difícil, muitos teólogos e religiosos simplesmente decidiram que os dinossauros existiram antes da criação do bioma. Ele diz assim, em algum período de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, os dinossauros existiam e foram mortos porque Satã foi jogado na Terra, ou um cometa. O pessoal fala um monte de bobagem. Isso não tem base nenhuma, isso é ridículo. Não teve nada disso. Nenhum ser vivo foi criado na Terra antes do homem, antes dos animais comuns. E não existe isso de que a queda de Satã na Terra extinguiu o dinossauro. Não existe nada disso. É lamentável que a mente humana consiga acreditar em algo que não está registrado em lugar nenhum, por povo nenhum. Ao contrário do dilúvio, que vários povos antigos registraram, e a ciência atual insiste em dizer que não aconteceu. E a mente humana ainda consegue acreditar em algo que não está registrado em lugar nenhum, em povo, em cultura nenhuma. Além do mais, quem se diz servo de Deus e seguidor da Bíblia, acreditando em uma lenda plantada por pessoas que queriam assassinar a palavra de Deus, quando deveriam apenas acreditar no que está escrito. O
verdadeiro servo de Deus, ele só acredita e leva a sério o que está escrito na palavra de Deus. Ainda vou te dizer uma coisa que você não sabe. A instituição responsável por ocultar os ossos de gigantes desde a antiguidade é uma instituição chamada de Museu Smithsonian. Já ouviu falar? Na própria definição, o Museu Smithsonian é classificado como um trust. Você sabe o que é trust? Trust é a fusão de várias organizações para formar uma única organização que possa deter o controle de algo. O Museu Smithsonian é um trust. Ou seja, todas as organizações que cuidavam desses assuntos arqueológicos relacionados aos ossos dos gigantes, que é um assunto que eles queriam esconder do resto do mundo, as organizações se fundiram e formaram esse trust, Museu Smithsonian. Só eles são responsáveis por cuidar desse assunto. Toda vez que aparece uma ossada gigante por aí, alguém do Museu Smithsonian aparece, assume aquele trabalho, diz que vai verificar e tal, deixa o assunto morrer e ninguém pensa mais nisso. Detalhe, o Museu Smithsonian é um trust que pertence ao governo dos Estados Unidos. Estados Unidos, tão interessados em esconder verdades de Deus. São eles que sempre monopolizam as descobertas de ossos gigantes, deixando ser vista apenas uma certa parte, até onde é jogo para eles. No mais, eles escondem, pois eles não querem que o mundo entenda que tudo que a Bíblia diz é verdade. O sistema global se incomoda que alguém descubra que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira. 80% do que a ciência atual faz é só para descreditar a palavra de Deus, porque eles sabem que ela é verdadeira. Essa ciência humana, eles sabem que a palavra de Deus é verdadeira e criaram uma série de artifícios para ocultar isso da massa. Por quê? Eles não querem que o povo seja esclarecido dentro da lei de Deus. Porque uma pessoa esclarecida não pode ser dirigida nem manipulada. Enfim, tudo que a palavra de Deus registrou é a verdade absoluta. Existiram os Nefilim na terra, os chamados gigantes, cruzamento de anjo com humano. Parece até ficção falando assim, né? O dilúvio aconteceu justamente para exterminar essa raça, porque eles causavam muitos problemas. Eles cresciam demais e comiam alucinadamente. E um detalhe sobre comer e beber alucinadamente. Depois que eles morreram, o espírito deles ficou na terra vagando, como diz no livro de Enoque. Aí a gente vê que os espíritos de Umbanda e Candomblé, eles exigem das pessoas que servem a eles o quê? Oferendas de comida, bebida, cachaça, bebida alcoólica. Por quê? Porque os espíritos deles continuam existindo até hoje. Eles sentem necessidade de comer e beber, mas não conseguem. E aí eles possuem as pessoas que se entregam a eles, que se prestam a eles. Você já ouviu aquela história que a pessoa diz: fulano foi no centro espírita, pegou um espírito, bebeu 3 garrafas de cachaça e quando desincorporou o espírito ele não estava bêbado. Já ouviu uma história dessa que muita gente fala? Pois é verdade. Esses espíritos, eles sentem necessidade de comer e beber, mas eles são espíritos. Eles não conseguem. Tudo isso que foi falado aqui, se você perdeu algum detalhe, você pode voltar um pouco e ouvir de novo. Porque tudo faz sentido. A Bíblia é integralmente verdadeira, não tem nada nela que seja mentira. O que tem de ruim às vezes é uma tradução manipulada para desvirtuar o entendimento. Mas tudo que está nela é verdade. Ela serve como relato espiritual, histórico e também científico. Se você consegue entender isso, essa mensagem é para você.